Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Minuto do Direito. Mais uma vez estamos aqui, doutora Nazaré Nunes e eu, prontas para responder a todas as suas dúvidas, não é, doutora? É isso aí. Você já encaminhou a sua dúvida aqui? Já encaminhou a sua pergunta? Se ainda não encaminhou, encaminhe agora. Encaminhe agora mesmo, que nós teremos o maior prazer em te responder. Ó, bem atenção. Quem ainda não teve a sua pergunta respondida no WhatsApp ou aqui, só um minutinho mais de paciência, que com certeza todas serão respondidas, tá bom? E desculpem, tem muitas vezes que o quê? Que a pessoa não recebe no WhatsApp, mas a resposta é dada aqui no canal. Exato. Então, nós respondemos aqui também, mas sempre que dá, nós respondemos tanto aqui nesse canal quanto no WhatsApp, certo, meu amigo? E aí, doutora, quais as dúvidas para hoje? Doutora, olha só, hoje a senhora vai responder a dúvida da nossa amiga, dona Valéria. Oi, Valéria, muito obrigada pela dúvida, pelo questionamento. Doutora, a Valéria, ela informa que ela trabalha em uma loja, tá? E ela retornou das férias, ela foi realocada para uma outra loja desta mesma empresa, né? E agora, doutora, eles não estão registrando o ponto dela já tem 3 meses. Ela quer saber quais são os cuidados que ela deve tomar para se precaver, né? Eles poderiam trocá-la de loja e agir assim com ela? Oi, Valéria, muito obrigada, Valéria, pela dúvida. Muito interessante seu questionamento, doutora. O que acontece? Muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Mas por que as pessoas ficam em dúvida em relação a esse deslocamento, como ela colocou, ser transferida, que é uma transferência de uma loja para outra loja? Porque a pessoa muitas vezes não lê o contrato de trabalho, excelência, Entendi. doutora. Excelência, né? Eu estou profetizando. Também somos Também somos excelências. excelência, excelência no que fazemos, nos Exato. esforçamos, nos esforçamos, tá? Então, doutor, o que acontece? Muitas pessoas, elas não leem o contrato de trabalho, tá? Não sei se é o caso da dona Valéria, tá? Não sei se é o seu caso, mas provavelmente é. O que acontece, doutora? Por exemplo, vamos tomar como exemplo a região metropolitana de Belém. Tá? Na região metropolitana de Belém, nós temos vários shoppings, uma média de uns 5 shoppings. Tá? Digamos que uma marca, uma determinada loja, ela tenha filiais nos 5 shoppings. Tá? No contrato de trabalho dela, vai estar específico uma cláusula lá dizendo que ela pode ser, tá, transferida para uma dessas lojas no raio de tantos quilômetros, tal, tudinho. Vai estar dizendo que ela pode ser transferida. Então, quando a pessoa assina aquele contrato, se ela lê, lá mesmo já vai estar dizendo que você confirma que tem disponibilidade para ser transferida, blá, 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 e vai estar dizendo que pode ser transferida para lojas tais. Sempre tem no contrato, tá, uma cláusula mencionando essa transferência. Então, dona Valéria, dê uma verificadinha no seu contrato e verifique que provavelmente vai estar. Se não estiver, aí vai ter que conversar com o RH da empresa. E no caso, se, por exemplo, assim, olha, você trabalhava no shopping A e você morava no bairro A. Só que você continua morando no bairro A, mas foi transferida para o shopping G, que ele fica assim 2 horas de distância devido à espera de transporte coletivo, ter que pegar 2 transportes, enfim, tá? Mas tem que ser analisado primeiramente o contrato, doutora. Agora, o outro ponto bem interessante que ela coloca, que nessa outra loja, ela não está, tá, registrando ponto. Exato. É muito interessante isso e tem que ter muito cuidado, dona Valéria, porque nós teremos que ver se esta outra filial, se ela é totalmente independente, tá? Porque se ela foi, tem que ver a quantidade, o número de empregados dessa loja, porque tem um número de empregados, doutora, em que não há necessidade de ter o registro de ponto. E um outro número de empregados superior a 10 que tem que ter o registro de ponto. No caso dessa loja, provavelmente tem que ter o registro de ponto. Agora, por que ela ainda não está registrando esse ponto? Porque provavelmente o registro de ponto ainda não foi atualizado, não foram inseridos dados dela, mas é muito interessante que você converse com o seu gerente ou com o gerente geral, se for várias lojas. Porque o que acontece? Você
tem direito, sim, de ter esse seu registro devidamente controlado, ou então você pega um caderninho, que pelo que deu para entender, eu acho que você já está até se precavendo dessa forma, anotando nele. Eu estava desde de agosto, eu fui para a loja G, no dia 1º de agosto. Então, entrada, saída. E vai você anotando ou fazendo fotos, tirando, por exemplo, se é uma caixa, uma operadora de caixa, quando ela liga o computador, doutora, ligou o computador, ela iniciou a jornada dela, ela pode tirar uma fotografia ali com o sistema aberto, que ela iniciou a jornada ali. E quando ela terminar, que ela desligou o sistema, que ela fechou, ela pode tirar uma outra fotografia ali, que também vai ser prova do início e fim. Por quê? Essa reclamante, essa vendedora, ela fica prejudicada em tese, quando ela não tem esses 3 meses de registros comprovados. Por que em tese, doutora? Porque se a empresa for obrigada a ter o registro de pontos dos funcionários, esse ônus da prova é da empresa. Certo. É da empresa. Então, se ela diz que ela entra às 10 horas da manhã e sai às 22, se a empresa não comprovar que ela saía antes, é a responsabilidade da empresa. Se ela apresentar testemunha, ela ganha as horas extras. Mas, no caso, o que vai acontecer? Respalda, comprova. Iniciou minha jornada no horário tal, ou então vai anotando, conversa com as testemunhas, porque pelo que está dando para entender, doutora, só ela que não está registrando. Sim. Só ela que não está registrando os pontos. Tá? O livro de pontos, o registro biométrico, que agora praticamente todas as lojas já têm. Pode ser que o sistema ainda não esteja com as informações dela, mas já é uma demora muito grande, 3 meses, já era para ter se ajustado isso. Mas verifica com o RH, chama o gerente geral ou o gerente da loja e conversa com ele sobre esse tema, fora que o quê? Vá fazendo as suas anotações e se você tiver possibilidade de fazer imagens, de ir guardando imagens, vá fazendo isso também, que é prova para você. Não é correto, não, você não ter direito a registrar o seu ponto, você tem direito de registrar, guardar aqueles canotinhos que saem, porque aquilo desaparece rápido. Pode fazer imagem, hoje todo mundo tem celular, faz a imagem, guarda no arquivozinho, envia, enfim. Tá, tem que fazer, tem que escanear e arquivar essas imagens, porque elas são provas do seu horário de trabalho. Porque o que acontece, doutora? Chegou o final do mês, o sistema ele vai gerar um relatório de quantas horas foram trabalhadas no mês. Tem muita gente que vai fazer o quê? A compensação. Então, vai lá, vai vir um número de horas e as horas que foram compensadas ou não. E vai sobrar um saldo de horas. No caso desses 3 meses dessa nossa telespectadora, o que está acontecendo? Ela está totalmente sem controle de horas. Não tem como comprovar se Ela fez não hora tem extra. comprovação de horas extras. Tá? Aí vai ser a palavra dela contra a palavra da empresa. E se a empresa tiver a responsabilidade de comprovar se o número de funcionários da empresa for superior a 10, tiver que comprovar essas horas, tá? O ônus da prova da empresa. Ela não vai ter prova. E a reclamante levando a testemunha, trabalhava 10 horas, tinha 2 horas extras por dia, ela vai ter direito a essas horas extras. Eu não compensei. Como é que a empresa vai comprovar que ela compensou se não vai ter prova de compensação? Então, é um prejuízo grande, muito grande, tanto para a funcionária quanto para a empresa. Porque muitas vezes a empresa, doutora, por um erro desse, por um descuido desse, ela pode pagar até por algo que nem deve. Tá? Correto. Porque se essa vendedora, tá? Não estou dizendo que é o caso da dona Valéria, mas muitas vezes nós temos o quê? Pessoas que agem de má fé também. Se ele nem faz hora extra, mas se ele leva uma testemunha e vai dizer que faz hora extra e a empresa não tem prova, vai ser condenada. Então, é extremamente interessante que a empresa sempre tenha o maior cuidado, tá? Com o controle. Fez horas extras? Registrou. Compensou? Saiu mais cedo? Registrou. Tá? Quando está devendo para o funcionário, pague todos os direitos para seu funcionário. Porque você pagando todos os direitos corretamente para o seu funcionário, você pode exigir também as obrigações do seu funcionário. Tá? Isso tanto, doutora, isso não está só na CLT, isso também está na Bíblia. Tá? Isso também é bíblico.
Nós sabemos disso, é bíblico, tá? Fazei, tudo que fazei, faça do melhor, faça da melhor forma possível, tá? Então, o funcionário cumpra com suas obrigações com seu empregador, mas o empregador também tem que cumprir com as obrigações dele. É verdade, doutora, excelente explanação. Olha, dona Valéria, eu acredito que não vai ficar com dúvida, mas caso tenha ficado, manda aqui para a gente que num próximo programa a gente complementa mais ainda a informação. Com certeza. E esse foi mais um programa Minuto do Direito. Tchau, Tchau, tchau. tchau.